partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A gente vem falando já há algum tempo sobre os 400 anos das missões. Mas hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente. Menos sobre o que as missões foram e mais sobre o que está sendo feito agora na prática. Porque quando a gente fala em desenvolvimento de um território, não basta a gente ter história. É preciso ter articulação, projetos e principalmente continuidade. E para abrir o nosso cafezinho de hoje, eu trago uma reflexão do compositor e maestro austríaco Gustav Mahler, que diz o seguinte: a tradição não é a preservação das cinzas, mas é a transmissão do fogo. E talvez seja exatamente isso que esteja em jogo neste momento das missões. Não apenas lembrar, mas transformar esse legado em movimento real. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, é Ter com Quem Contar, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa eu recebo hoje o Álvaro Teinsen, coordenador do grande projeto Missões, movimento que reúne mais de 500 voluntários e estrutura hoje o Pro Missões, considerado um dos maiores programas de desenvolvimento da região já realizados. E também o Fábio Della Costa, diretor artístico, regente, pesquisador da música barroca missioneira e um dos nomes à frente de iniciativas que conectam cultura, educação e identidade nas missões. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Cafezinho Missioneiro. Que prazer, que alegria recebê-los aqui. Bom, Dani, começa comigo aqui. O prazer é todo meu, ainda mais de dividir a bancada com um artista, um profissional renomado como é o Fábio. Trabalhar com o Fábio, ou melhor, ter descoberto, para mim foi uma descoberta, porque você sabe, eu não vivo aqui, eu sou santo-angelense, mas vivo em Porto Alegre, e descoberto esse talento, esse cara apaixonado pela música barroca missioneira, foi uma grata surpresa. Na realidade, mais do que surpresa, foi uma inspiração para dizer assim, pá, eu não posso ficar parado tendo um talento desse, eu tenho que achar um jeito de botar dinheiro na mão desse cara e viabilizar os sonhos dele. Porque eu sou engenheiro quadrado, não conheço nada de música, mas o cara é um apaixonado pela música e eu percebi a vibração, o amor, a paixão que ele tinha por aquilo. E não dava para deixar escorregar aquilo no meio dos dedos, deixar passar uma oportunidade dessa. Isso. E eu fico muito feliz, né, Fábio, que domingo nós vamos ter a primeira apresentação, concretização disso né? da orquestra aqui em Santo Ângelo, que não podia ser diferente, e melhor ainda, vai acontecer no lugar que eu conheci o Fábio ensaiando os primórdios. A primeira versão, exato. Na verdade, foi na primeira vez que a orquestra São Rio Custódio apresentou. Na época da pandemia ainda, e os nossos concertos precisavam ser online. E eu tava na frente da catedral ali, dando uma respirada antes da gente entrar e gravar. E o José Roberto, quero te apresentar uma pessoa que veio assistir hoje, era o Álvaro. A gente conversou, trocou uma ideia inicial e a orquestra aconteceu daquela forma naquele momento. E posterior àquilo a gente manteve o contato. Aí o dia que o Álvaro disse, tens o projeto pronto? Eu falei, não, eu tenho, vamos fazer e larguei nas mãos dele. Agora, esse encontro foi uma via de mão dupla mesmo, né? Porque como é importante para os artistas também encontrarem pessoas que fomentem, né, Fábio? Porque a gente recebe sempre artistas aqui no cafezinho, né? E eles sempre relatam que o maior desafio é exatamente esse, né, Álvaro? Encontrar pessoas que articulem e potencializem a cultura e a arte, né? Então, que legal, porque é um baita artista e uma pessoa que está fazendo isso acontecer. O primeiro pensamento do dia, é a transmissão do fogo, né? Exato. Veja, a gente olha para missões como cinza, pedras, ruínas, né? E tu me vem com uma frase forte dessas, poderosa, né? Que nós estamos transmitindo o fogo. O fato de eu ter encontrado o Fábio lá e percebido essa paixão dele pela música, não só pela música, porque, como tu disse, tem vários artistas que têm paixão pela música, mas uma música direcionada à nossa história, ao nosso ser aqui, a nossa local, que é a música barroca missioneira, isso te faz pensar diferente. Tem fogo aí. Temos que continuar
fazer esse fogo Exato. chegar em outras Repassar almas, né? isso. Né? E não tem nada melhor do que passar esse entusiasmo que através da música. Né? Não, exatamente. E o detalhe, a batalha do Álvaro, ela não foi agora nos 400 anos. Desde o momento da orquestra, a gente tem entrado em contato, vamos tentar desse jeito. Então, isso é muito legal. Porque além de o Álvaro, como ele falou, ele não é musicista. E ele apoiou toda essa questão, não só na música, a gente sabe, nos 400 anos das missões, é talvez a peça-chave de todo esse nosso projeto. E não só na engenharia, em todas as áreas, sabe? Então isso é a coisa mais gratificante que tem. E nesse domingo a gente vai mostrar o início dos nossos trabalhos, apesar do pouco tempo, a gente tem alguma coisa para mostrar, é um concerto didático. E ele vai didático no sentido, a gente vai explicar o que é cada obra, como era cada obra, o que foi feito. Quando o Álvaro comentou comigo sobre o projeto, e eu, nossa, é isso, vamos fazer. Eu pensei em muitas coisas. O Álvaro teve em Chiquitos, na Bolívia, me mostrou muitas coisas de lá, achei maravilhoso, e eu percebi dentro de todo aquele meio, nesse tempo, e o que o Álvaro me mostrou e me passou, que a música, eu sempre percebi isso, claro, mas a música ela tem um constante movimento. E o interessante nisso é que mesmo a música barroca da época, ela se movimentou aos tempos, aos afetos de hoje. E o que a gente está fazendo com a San Angel Custódio? É trazendo aquela música exatamente como ela era, com os afetos de hoje. Talvez um pouquinho mais rápida, orquestrada para uma orquestra maior, que às vezes a música era para órgão. E isso é muito importante, porque isso toca nas pessoas. É aquele ponto em que a música que antes era intocável, ela existe, ela é etérea. Como a gente sempre costuma dizer, a música ela é um fenômeno. Ela não é algo palpável. Existe toda uma filosofia sobre a música. E essa filosofia ela entra na parte do seguinte, quando eu tenho uma partitura, ela não é música, é um papel. Quando eu toco a música, ela só é música quando tem ouvintes. Antes disso, ela também não é música. Ela é um movimento de ondas sonoras que vibram o ar numa determinada frequência e em frequências. Aquele movimento, ele precisa de como se diz, de um sentido que o nosso cérebro reconheça. Mas ela só vai funcionar como música no momento que a gente entra, lota uma igreja, ou coloca pessoas ouvindo num teatro, ou na rua, ou no ambiente que for. Democratiza, né? Para que isso aconteça, para que as pessoas ouçam, para que a gente toque, precisam pessoas. Como o nosso amigo Álvaro que faz. Excelente. Fábio, pegando teu gancho. Todo objeto, toda uma ideia tem várias prismas, várias visões diferentes, né? Eu não tenho essa tua visão da música porque eu sou, como eu disse antes, sou engenheiro quadrado. Uma visão artística. Ele é artístico, né? Exatamente. A visão do artista que tem todas as coisas. Mas eu enxergo diferente isso que tu está descrevendo. É oportunidade para a nossa população ver e sentir as missões vivas. Porque isto é o que nos sobrou das missões. Eu não vou encontrar o missioneiro, o Guarani missioneiro, com aquelas características, com aqueles saberes da época, que os nossos guaranis que estão aqui não são os missioneiros, é outra história, as Membiá, blá. Não vamos encontrar o jesuíta com aquele saber da época, ele já está século XXI em cima, mas a música não. A música o Fábio está trazendo aquilo que tocava, que as pessoas ouviam e sentiam no meio dos fogo. prédios. É o fogo. É o De fogo. novo é o fogo. É o fogo, Exatamente. exatamente. Mas, Álvaro, nada disso seria possível se não fosse toda essa articulação e ter, de fato, além de ti, eu tenho aqui mais de 500 voluntários, então, trabalhando, né? O quanto que é importante, eu quero muito reforçar aqui, tô lá no grupo também, faço parte lá, fico muito feliz que o Cafezinho também esteja fazendo a sua parte dentro desse trabalho. Como que aconteceu essa mobilização e o que isso revela sobre a nossa região na tua visão, né? O que isso traz pra gente, assim, de ter tanta gente empolgada, porque é uma empolgação. 4 da manhã o grupo tá funcionando, tá? Sim. É verdade. É ansiedade pelo saber, a necessidade de compartilhar. O espírito missioneiro, uma certa análise, né? Que o missioneiro, de uma certa forma, na sua fraternidade, na sua comunidade, não se confunda, um jesuíta, Lugon, escreveu a República, entre aspas, comunista dos Guaranis, as pessoas não leram as aspas, entenderam, mas não era comunista no sentido que nós conhecemos hoje, de 1917 marxista, e tal, marxista, né?
é de comunidade. Né? Uhum. E isso que a gente percebe nesse grupo, nesses interessados, nesses voluntários que trabalham no sentido, eu achei uma coisa, mas não faz sentido para mim, daí o outro já entra. E a soma de tudo isso completa uma figura. E nós estamos descobrindo ao longo de todo o estado, eu tenho muito receio em falar o que está acontecendo na região. Não é região. Esse é um movimento transpassou fronteiras. Ele já está na Argentina, no Paraguai. No Uruguai tem gente encontrando capelas, estâncias. Mas, não fugindo da tua pergunta, não começou grande. Ele começou com uma faísca em dezembro de 2009, aqui no Clube Gaúcho. Eu, se não me engano, tu estava lá? Tava. Né? Eu tenho uma vaga lembrança, vendo as fotos esses dias, que tu estava na secretaria na época, né? A gente peleia aí, eu Eu tenho uma vaga lembrança que tu estava lá. E agora tu confirmas. E ali a gente lança a ideia de assim, precisamos fazer alguma coisa, porque essa história é muito rica e está tudo desconectada. Porque quando a gente fez esse encontro no Clube Gaúcho, em dezembro, eu tinha começado em março. Por que março? Porque eu acabei a minha vida profissional como engenheiro, depois de muitas andanças no mundo, e aí eu estava com o burro na sombra, e assim, o que eu vou fazer com o meu tempo ocioso, e mais que isso, com o expertise que eu tinha adquirido. Eu fiquei 6 anos numa multinacional americana, e viajando o mundo e tendo contato com os melhores profissionais e fazendo cursos um melhor que o outro, assim, com os autores dos livros de gestão, de projetos. Sim, eu nem botei teu currículo todo, que ia tomar todo o tempo da abertura. Assim, eu tinha uma bagagem muito grande, Sim. 22 anos de PUC, 40 milhões de Sim. dólares captando projeto, fazendo e captando projeto. Isso eu dizia assim, pô, mas não posso ir para a sombra agora, ficar lá sem fazer nada. Eu tenho que ir para as missões fazer alguma coisa. E aí eu começo a entrevistar pessoas. Eu fui atrás do Mário Nascimento, que para mim era meu amigo de infância e uma referência em missões, ex-prefeito de São Miguel, aquele negócio todo. E o Mário me dá uma lista de pessoas. E eu começo a entrevistar essas pessoas. Acho que foi mais de 80 entrevistas, de março a dezembro. E eu percebo uma coisa, as pessoas não se conversam. Todos eles tinham ideias, todos eles tinham a solução para o problema. Mágico, conversa de bar, né? Todo mundo resolve, tudo mais. E não conversavam um com o outro. O que eu fiz? Peguei todas as ideias, botei no papel. Isso aqui está um plano, está aqui o projeto. Pronto. Não preciso inventar a roda. Vocês já me disseram qual é a ansiedade e tal. Claro que depois a gente aprimorou, melhorou, juntou outra coisa. Então, daí naquele dia no clube, o que eu fiz? Eu peguei essas pessoas, botei eles, tipo técnicas americanas, juntamos mesas, comprei na livraria mais perto uns stickers, bota as tuas ideias, fechou o grupo, apresenta para o grupo, consolidamos e nós saímos dali. Todas as coisas coladas no aparelho, eu tenho as fotos disso e tenho até os cartazes guardados até hoje, com um pré-projeto pronto. Então nós estávamos praticamente ali estruturados. Aí começa outro problema, como é que eu viabilizo isso? Né? Só que eu esqueci de contar antes que eu tive uma experiência inspiradora antes. 3, 4 meses antes desse evento, uma das visitas que eu tinha vindo à região, o meu cunhado, que tem granja, fazenda em São João Batista, o Jarbas Andrade, me convidou para um churrasco lá na fazenda dele. E a gente foi para lá e estrada ruim, na volta chacoalhava tudo, choveu. Era um horror a estrada de volta. Eu disse, cara, passando na frente do sítio de São João Batista, a fazenda fica 2, 3 quilômetros para frente, eu disse, como é que vai vir um turista aqui? Eu sou urbano, moro em Porto Alegre há 40 anos, assim, como é que eu vou botar meu carro? Eu tenho carros baixos, né? A mulher me xinga, anda arrastado no chão lá com sedãs, né? Como é que eu vou botar um carro aqui? Não tem, vou rasgar pneu, vou arranhar. Não vai vir turista aqui botar carro bom, não vai. Daí eu olhei para eles assim, Jarbas, eu soube, isso dá para saber, foi 8 anos atrás, no início de março de 2000. Ele se elegeu um deputado federal aí por Santo Ângelo, né? Não sei o nome, ele disse, sim, o tal do Sanderson. E eu disse, me arruma com uma reunião com esse cara. E ele disse, eu não sei como fazer isso, mas eu sei quem pode. E aí ele me leva para o Nerisson, que foi vereador depois. E o Nerisson me leva para o Nívio e para o Dualib, que eram do partido, os assessores do Sandro, que eu não me lembro como é que é. E eles ligam para o Sandro, resumindo a história, agendam uma reunião lá em Porto Alegre, o Sandro me recebe lá no escritório dele em Porto Alegre. Eu levei, como
como burocrata, engenheiro que sou, levei um dossiê pronto do projeto do asfalto já concebido. E eles, não, nem precisa mostrar, já comprei a ideia. Tu pode ir a Brasília? Eu disse, marca que eu vou. Isso é uma coisa importante. Todas as iniciativas do grande projeto Missões são sustentadas, são financiadas pelos próprios voluntários. Nós não temos um centavo, não tem uma prefeitura, não tem um governo que paga um centavo para a nossa atividade. E a gente não quer. A gente é totalmente independente. E essas viagens a Brasília, que eu vou com frequência, todos autofinanciadas por nós mesmos. Né? Tu é um grande voluntário, né? Sim, Isso sim, é importante a gente reforçar. E aí fui a Brasília, alguns prefeitos não queriam ir, acabou na última hora indo foi o que ninguém acreditava. Todo mundo dizia que era louco. Rapaz, mais um maluco querendo lá bater em Brasília e achar que vai trazer dinheiro. O prefeito, o Brasil Sartori, foi o único prefeito que foi. Do Entre Juízes. Do Entre Juízes, Recebi algumas cartas de prefeitos para mim falar em nome deles. Daí, na última hora, a Nária Damião, que era assessora do Terra, disse, eu vou também. E o Mário Nascimento, que já estava em Brasília, se juntou na comitiva, junto com o Sanders. E com o Terra, acho que estava com Covid, na época não pôde, e um assessor do Heinz. Resumo da ópera, em 2 dias nós voltamos com 24 milhões de reais no bolso. E o asfalto? E o asfalto está ali, concretizado, faltando um trechinho, por causa do IFAM, aquela novela toda. E daí é isso, entendeu? Se não tem um articulador importante que vai lá viver o lugar, viver e entender o que tá faltando, conhecer o artista, não tá lá dentro da igreja na hora que as coisas estão acontecendo, a gente não vai, a gente não repassa fogo, a gente não dá continuidade, as coisas não acontecem. Eu tenho mais perguntas, mas eu vou chamar o intervalo rapidinho agora. São 13h21, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no cafezinho com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já, fica aí comigo. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Você acredita no poder da transformação? O Fundo Social da Sicredi União Rio Grande do Sul Espírito Santo está aqui para transformar realidades através de projetos sociais de entidades sem fins lucrativos. Este ano será destinado mais de 3 milhões para projetos que promovam educação, saúde, cultura, esporte, meio ambiente e segurança. As inscrições estão abertas até dia 17 de abril. Acesse o site da Sicredi União e inscreva o projeto da sua entidade. Sicredi, gente que coopera, cresce. Eu sou o papeleiro maluco. Quanto mais papel você joga no vaso, mais eu adoro. Eu enrolo tudo, faço um bolo gigante e deixo o esgoto entupido. É vazamento, mau cheiro e muita dor de cabeça. Pera lá, papeleiro maluco. Papel higiênico e lenços é só no lixo. Assim a gente evita entupimentos e ajuda a rede a funcionar direitinho. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13h25, a gente está de volta com um cafezinho missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Hoje eu estou recebendo aqui o Álvaro Tainsen e o Fábio Dalla Costa. A gente está conversando sobre o que de concreto está acontecendo aqui nas missões, né? O que vai ficar de história dessa continuidade de todo esse trabalho. E Álvaro, tu como membro do Conselho Estadual de Turismo, tem uma coisa que a gente ouve muito, né? E que às vezes causa até um pouquinho de aversão, assim, quando falam, não, mas a gente tem potencial. Eu, de tanto que a gente já ouviu isso do potencial, chega a me dar um certo arrepio, né? Porque a gente ficou muito tempo nessa coisa do potencial. E finalmente a gente está sentindo que isso está de fato saindo do papel, né? Como que tem sido essa... Eu vejo teu entusiasmo no olho, né? Quando tu chega com esse livro didático aqui de São Pedro do Sul, lindo, e com muitas histórias acontecendo, né, em todos os lugares. Como que tá essa integração dos municípios? O que tu tem sentido das pessoas que estão realizando, de fato, todo esse projeto? Mas antes de responder a pergunta, que me incomoda muito, como te incomoda quando tu relataste, essa história do eterno potencial. Todo mundo fala que as missões é eterno potencial. Sim. O governador falou dele na sua fala, que acredita que as missões vai ser o segundo destino turístico do Rio Grande do Sul e tal. Gente, isso já é uma realidade. Né? Jamais na história do estado do Rio Grande do Sul houve tanto investimento num tema, na lógica cultura ou turismo temático, o nome que a gente quiser dar para isso. Então já está em obras. Obviamente a gente não está na velocidade que eu desejava, porque envolve dinheiro público, máquina pública, burocracias, sabe que é gestões atrapalhadas. A burocracia é moroso, a gente vence, é né? moroso. Não, desqualificação da gestão, sim, né? Sim. As prefeituras não estão preparadas para fazer um processo célere, né? E aí engato com a tua segunda pergunta. Como está a integração? Todos estão envolvidos, ou melhor, comprometidos, mais do que envolvidos, melhor que envolvidos, né? E com fazer acontecer. E tanto que isso é verdade, que quando a gente iniciou o Pro Missões, o Avançar Missões, o nome que se irá dar, nós concentramos naqueles municípios que tinham mais potenciais, estavam mais maduros para isso, que os projetos assim eram viáveis, que foram anunciados aqui em Santo Ângelo, em novembro, agora faz 2 de novembro para trás, novembro passado, retrasado, que em julho foi assinado os convênios lá no Palácio, que foi o da orquestra, foi assinado junto lá. E ali a gente percebia um incômodo nos municípios que não tinham recebido dinheiro. Sim. Mas era um incômodo bom, porque não era aquela lógica de ciúmes, assim, eu ganhei, não. Eles perceberam que não estavam maduros, não tinham projetos, mas que ali tinha uma oportunidade. Começaram a acreditar. Aquela cadeia de confiança, aquele famoso círculo virtuoso, né? Não é a espiral descendente, mas é um círculo virtuoso das pessoas quererem. E as prefeituras acreditaram, pagaram para fazer projetos, porque muitos não têm a estrutura de engenharia, arquitetura para fazer internamente, pagaram e apresentaram projetos. Claro que isso criou um problema para o Loureiro, porque a demanda de projetos foi muito maior que o tamanho do dinheiro que tinha para entregar. Mas é uma beleza de problema. Foi um problema, mais ou menos. Mais ou menos. Se fosse o contrário, era melhor, né? Tivesse mais dinheiro que demanda. Né? E aí o Fabiano e o Loureiro fizeram uma engenharia financeira ali e conseguiram contemplar 15 municípios da região das Missões que não tinham sido agraciados no grupo 1. E aí todo mundo está feliz. Né? Terça-feira estavam todos os prefeitos aqui. Bom, foi um sucesso no Gaúcho, né? 600 pessoas transbordando. E isso mostrou para o governador que a região quer e a região é pujante. E ele falou isso no seu discurso. Mas eu percebo que aquele momento de desconfiança, de achar que não vai dar certo, que isso é coisa do maluco que veio aqui, que está dizendo que vai, um pregador no deserto e tal, isso já passou. As pessoas estão entusiasmadas, ideias estão nascendo, e isso me deixa muito feliz, porque eu já não tenho mais aquela força de que está querendo vender para todo mundo. Não, agora essa força está concentrada em mim, né? Agora essa força está disseminada em um monte de pessoas, como o exemplo do livro que tu citaste aqui, as pessoas estão brotando ideias e estão botando de pé, porque uma coisa importante eu falei ontem muito sobre isso no reunião almoço da Gira ali no Sindicato Rural.
uma região só vai progredir se ela tiver capacidade de execução. E é isso que faltava na região. Como eu comentei antes, nós éramos muito de ter ideia de bar, cheio de soluções mágicas, e éramos incompetentes para fazer execução. E nós estamos conseguindo hoje, graças a Deus. E pode escrever aí, primeiro semestre de 2027, a realidade das missões vai ser outra, porque nós vamos inaugurar 16 atrativos turísticos de primeiro mundo. Mas que beleza. Quero reforçar por que eu acho que é um bom problema, porque eu sempre vi dentro da administração a gente ter a possibilidade de ter dinheiro, mas não ter projeto para buscar aquele dinheiro, né? A gente tem uma carência disso, né, Álvaro? Então é mais, o dinheiro a gente sabe que existe, né? Mas às vezes a gente não consegue viabilizar, porque, não tem ninguém que faz um projeto. Não, e é então interessante, pegando o gancho do Álvaro e o teu, que essa questão é quase paradoxal. O que acontece? Precisava de alguém que fosse o vetor de todos esses conhecimentos e essas ideias de bar para que ela não se tornasse bar. Então, nós tínhamos as nossas capacidades aqui, só que a gente ficava, né, nessa ideia de, podia fazer aquela velha história, tem potencial, aquela velha história, queijo e a faca na mão. Ninguém corta. E ninguém corta. Apareceu a obra, vamos cortar isso aí, vamos ser pragmático, que ele gosta, ele sempre falou, Fábio, pragmaticamente falou, vamos ser pragmático. Eu gosto disso também. Viu, Fábio, além de cortar o queijo, não é cortar o queijo só que é o segredo desse sucesso relativo que nós estamos vivendo. É cortar o queijo e dar a fatia para muita gente comer. Exatamente. Né? Todo mundo participar. Exatamente. A comunidade. Comilança. Aquele comunista que as pessoas não entendendo. A comunidade, tudo. Mas nesse caso, a comunidade são os 27 municípios. Sim. Né? Exatamente. Não, exatamente. Não, nem os 7 povos, nem Santo Ângelo. Os 27 municípios. E tudo que está... Como mesmo tu falaste, todo o estado. São Pedro exatamente. Sul, passando fronteiras, Paraguai, Argentina. E na área cultural, Fábio, como é que esse movimento está chegando para os artistas? Como é que tu tem sentido isso? Eu acho, na verdade eu ainda não senti muito isso, porque a orquestra ainda não tocou. As pessoas têm me procurado muito, como é que a gente faz para tocar na orquestra, essas coisas e etc. A orquestra, como o Álvaro sabe, todo mundo sabe, ele precisou ser um projeto fechado. Para o governo aprovar, tinha que estar tudo ali certo. E, inclusive, primeiramente, a gente conversou sobre a ideia de uma orquestra-escola. Mas o que acontece nesse sentido? A gente precisava de um foco, e esse foco, nesse momento, precisava ser a música, a performance, a mostrar essa música. Eu sempre pensei que o primeiro passo para que tu comece a ensinar música é mostrar a música. Então, a gente fez um projeto fechado, no sentido, a orquestra já está pronta para chegar e apresentar. Eu acredito que vai ser muito legal, que as pessoas vão gostar muito. O pessoal da música que eu conheço tem achado o projeto incrível, porque para muitos eu mostro os arranjos, as transcrições, as obras originais que vão ser apresentadas, que foram tocadas aqui há 300, 400 anos atrás, sabe? E o pessoal fica, nossa, isso era tocado aqui. Eu falei, gente, isso era tocado aqui por orquestras de povos autóctones, guaranis, por jesuítas. Então, essa mistura de cultura, ela começa com um primeiro passo, como vetor, vamos botar assim, a música. E isso faz com que as coisas aconteçam, a parte da engenharia e tudo, sabe? Como a gente vê no filme das missões. Eu acho que o recebimento vai ser incrível. Vamos soar nas catedrais, construídas há 300, 400 anos atrás. Emblemático, né? Que já é super emblemático. A nossa música de 300, 400 anos atrás. Sim. Que teve que ir embora daqui na época das guerras. E eu não vou entrar no mérito, porque querendo ou não, a gente precisa entender que o que moldou as nossas missões foram todos os acontecimentos que aconteceram. Sim. Isso é fato histórico já batido. Não, raiva disso, a favor daquilo. Temos conceitos modernos sobre o que era o certo e o errado. Aqueles conceitos de outrora eram diferentes, as coisas eram diferentes. Isso nos moldou. A nossa música nativista, ela tem o berço dentro da música barroca espanhola tocada e produzida aqui acima de tudo. Quando vinham os jesuítas e vieram, eles não trouxeram essas partituras. Não tinha como tu viajar num navio com partituras. Eles criaram a música aqui. E o que eles reproduziram, inclusive, de artistas da época, é diferente aqui. Sim. Mesmo que eles tivessem decor na cabeça. Então, é interessante quando tu olha algum compositor espanhol ou algum compositor italiano e tu pensa, nossa,
Essa obra, Canários, do Gaspar Sanz, que era uma obra, de certa forma, de origem popular na Espanha, aparece nessa música do barroco tiquitano, do barroco missioneiro. Se reconhece aqui com a gente. É interessantíssimo isso, tu olhar e dizer, nossa, isso aí tá aqui, gente. Sim. Era disso que eu conheci como uma vez que eu ouvi anos atrás, isso, sabe? Então, é muito legal a gente entender a qualidade que foi feito, não só da nossa música, da nossa engenharia, sim, mas no âmbito geral das nossas missões. Os instrumentos eram fabricados aqui, sim, sabes? Órgão que tinha aqui em São João Batista era fabricado aqui, a metalurgia, sabes? Então, tudo isso, tu olha assim, e o nível era alto. E quando a gente fala de um concerto didático, tu falou um pouquinho lá no primeiro bloco, mas o que significa isso na prática? O que as pessoas vão aprender? Como que a música vai transformar, então, tudo isso no dia 29, agora? O que é um concerto didático? É um concerto explicado. A música é tocada e se explica. Essa música é uma determinada dança do século tal. Ela tem origem em tal lugar, foi tocada aqui com tal e tal e tal instrumento. Foi transcrita agora, porque somos uma orquestra, não podia ser um instrumento solo, foi usada tal e tal timbre para imitar. Então, essas coisas são explicadas. Eu pretendo explicar de uma maneira muito palpável. Uhum. Porque o que é importantíssimo? Que as pessoas entendam. É música antiga, mas não precisa de instrumento antigo. Não precisa de coisas mirabolantes para tu começar a ouvir, começar a tentar tocar aquilo. O trabalho que eu estou fazendo, comentei, o Álvaro sabe todas as etapas do nosso projeto. Dentro desse trabalho tem uma edição de um livro. Esse livro, verdade, esse livro é de partituras. Eu vou botar as explicações, o que foi mudado não foi, mas o que foi acrescentado porque uma orquestra às vezes vem de um instrumento solo, às vezes vem 2 instrumentos e tu tá tocando ali com 15, 14 instrumentos, então precisa fazer algumas adaptações. E tudo isso vai ser explicado. Eu pretendo também colocar junto alguma coisa para violão solo, alguma coisa para piano solo, no qual tu pode tocar no teu teclado em casa, tu pode tocar no teu violão. É difícil. Tem as suas dificuldades, tu tem qualquer música que tu vais tocar. E isso faz parte da parte didática. No momento em que tu possa ouvir, que tu possa entender, que tu possa participar daquilo e participar dentro da tua casa, com teus amigos, aprendendo como se toca, tentando fazer. E sabes que isso é tão interessante que a música difundida vai mostrar um novo nível até para outro tipo de música. Não um nível maior ou superior, mas inferior, diferente, sabes? Uhum. Para tu entender assim, eu posso usar isso na música nativista no próximo festival? Pode usar, essa música é nossa. Inclusive, Canto Missioneiro já está anunciando. Exatamente. Aí, né? Mas, Fábio, deixa eu pegar teu gancho. Para mim, é muito importante que o pessoal que mora em Santo Ângelo ou da região não perca uma oportunidade como essa. Porque eu já presenciei vários concertos didáticos e é outra coisa você entender o que está acontecendo. Como eu disse antes, eu sou neófito na área da música, mas quando você pega um profissional, um maestro, te antecipando o que vai acontecer na didática do concerto, o nível de percepção, o nível de entendimento é outro. E nós temos uma oportunidade debaixo dos nossos narizes, domingo, 10h30? 10h30. Na Catedral. Num ambiente lindo da Catedral. Acústico. Pode ficar sentado, tranquilo. Pessoal... Com tudo acontecendo, tem Degusta Missões acontecendo, Centro Histórico bombando. Não então, assim, deixe de perder momento, isso. Meus senhores, que momento. Por que favor, momento, né? Se deixarem de ir... beira a estupidez, para não dizer outra coisa, tá? Também é de graça, hein? Não paga nada. Não paga nada, Álvaro, dentro do planejamento do Promissões, a cultura, ela é vista como parte estratégica, certo? Como que isso tem, na tua percepção, como que isso está impactando no desenvolvimento desse cenário que a gente está buscando aí, de legado para os 400 anos? Dani, é legal tu falar isso, porque, veja, em 2024... nós comemoramos os 200 anos da imigração alemã. Uhum. 2025, 150 anos da imigração italiana. Se nós olharmos para trás, você vai encontrar um monumento de cada um desses 2 eventos que ficou delegado, ficou para trás.
nas missões, muito preocupado com isso, nós organizamos e planejamos, junto com o secretário Loureiro, não vamos gastar dinheiro em festas. Vamos gastar o grande volume de recurso em legado, naquilo que vai ficar, que é ser perene. Excelente escolha. E é isso que a gente está. Então vocês podem dizer, pô, não vai ter uma cerimônia grande em 3 de maio, a data 3 de maio, não no município 3 de maio. Né? Não vai ter um outro evento grandioso, não vai vir carreiras de novo para as missões, a OSPA não vai vir tocar. Gente, tudo isso é lindo, tudo isso é muito bom, mas isso é festa, isso é passageiro. Né? O que a gente, não sei quem teve a oportunidade de ver, o que a OSPA fez com as missões em Porto Alegre 2 semanas atrás, 1.200 pessoas, há 10 dias antes, estava lotado, não tinha mais ingresso, foi uma dificuldade de conseguir ingresso. Isso ficou para as pessoas, está gravado e passou, né? Mas não é isso que a gente quer. Então, essa lógica da cultura, ela tem que estar presente no dia a dia de todo o ano. E esse é o conceito que a gente quer, porque isso que vai dar o fator irradiador e que outras gerações e mais pessoas vão se apaixonar pela essa nossa rica história. E mais do que se apaixonar, porque quem conhece, se apaixona, quem se apaixona e conhece, preserva. É isso que a gente Exato. Isso é fortalecimento de território. Agora são 13h41, a gente segue aqui com o nosso cafezinho. Vou chamando o nosso intervalo agora, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Fica aqui que a gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Eu sou o senhor infiltrado. Fico ligando o esgoto das casas onde não devia. Adoro jogar tudo na rede que escoa a chuva. Assim eu escapo sem tratamento e vou direto pros rios e pras praias, levando sujeira pra todo lado. Acabou o senhor infiltrado. Ligação irregular de esgoto é crime contra o meio ambiente. Regularize a sua ligação e ajude a proteger rios, lagos e praias. Todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h45, a gente está de volta aqui com o nosso Cafezinho Missioneiro, hoje falando sobre identidade, cultura e futuro das missões. Vamos falar um pouco, então, sobre essas iniciativas, né, Álvaro? A gente falava um pouco aqui, inclusive, no intervalo, mas do quanto que o que está acontecendo aqui está trazendo, né, vai dar essa visibilidade prática
para tudo que está sendo construído, né, e o que vai ficar, e muita coisa que a gente tende a colher ainda, né, eu acho que são sementes, claro, como tu fala, a gente está desde 2009, né, isso não começou agora, mas são sementes lá de trás que a gente tá tendo uma colheita agora, e eu acho que essa terra está muito, como fala, quando a terra é boa? Fértil. Muito fértil. E é o momento de plantar mesmo, né? Para que a gente tenha lá. Como que tu entende que isso vai trazer visibilidade para a nossa região, enfim, para as nossas fronteiras? A gente tem aí, trazendo para uma questão prática e turística mesmo. Temos o aeroporto, a gente fala tanto disso, né? Temos locais, temos hospedagem, temos gastronomia, a gente tem tudo na mão. Como o Fábio disse, temos o queijo, temos a faca. Como que está sendo essa distribuição e como que tu acha que o resto do Brasil, o resto do mundo, enfim, passarão a nos ver a partir deste movimento dos 400 anos? Tá. O grande desafio, Dani, é a gente ter atrações de qualidade e em quantidade que faça com que as pessoas queiram se deslocar 3, 4 horas de carro ou 2 horas de avião para chegar aqui. É mais, né? Porque tu tem que ir para o aeroporto, somar tudo isso dá um pouco mais. Um turno, né? Mas a questão é, vale a pena eu me deslocar lá para ver as ruínas de São Miguel, que eu, em 1h30, se eu caminhar devagar, eu vejo tudo aquilo? Todo esse contexto ele foi muito bem estudado por nós. Hoje, em 4 horas de atividades, 6, para ninguém dizer que eu estou exagerando, eu visito todos os atrativos que nós temos aqui e acabou, não tem mais nada para fazer. Preocupado com isso e concebendo essa lógica que, para se ter um destino relevante turisticamente, eu tenho que ter consistência nos atrativos, eu tenho que ter quantidade. Eu já vou descrever cada um deles. Essa quantidade que nós estamos fazendo vai permitir que eu saia de 4 a 6 para 30 horas de envolvimento. Isso envolve dormir no local, se alimentar no local, transporte, artesanato, comércio, vai tudo mais, né? O que a gente está... Outra coisa importante a gente parar de dizer isso. Não estou mais em terra fértil. Nós estamos a um passo da colheita. Porque se as prefeituras tivessem sido um pouquinho mais rápido com a burocracia, todas as licitações, nós estaríamos inaugurando a grande maioria dessas obras no ano dos 400 anos. Entendi. Eu já joguei a toalha e estou jogando o primeiro semestre de 2027 para não me estressar. O que acontece? Nós vamos inaugurar no primeiro semestre de 2027 ou no final desse ano, aqui em Santo Ângelo. Vamos começar por Santo Ângelo. Inclusive eu fiz o mapa, botei no grupo, mas eu posso até te passar para te botar para os teus ouvintes, com todos os atrativos. Podia ter trazido hoje para ilustrar aqui. Todos os atrativos que vão montar essa configuração com o recurso do Promissões. Começando por Santo Ângelo, então. Nós temos o aeroporto, chegada, porta de entrada, aquela conversa toda que nós sabemos. Nós vamos ter aqui o espetáculo permanente, diário, de projeção mapeada. Tem pergunta até disso. São 25 a 30 minutos. Os projetores já estão em Santo Ângelo. 2 milhões de reais em projetor japonês. Vocês não têm ideia, são caixas do tamanho dessa sala. Né? Já estão aqui em Santo Ângelo. O edital nível castelo da Disney, assim. É padrão Disney. Isso é padrão Disney. O nosso paradigma de comparação é Disney. É Orlando, o que está no castelo da Disney. Emocionante. Não, claro, eu não posso dizer que vai ficar bom, porque é um espetáculo que está em construção. Mas com a quantidade de dinheiro que nós temos disponível para isso, e o edital para o conteúdo já está disponível para quem quiser desempenhar. São, salvo eu esteja enganado, 1.700.000 reais para fazer o conteúdo que vai ser projetado por 20 minutos. Veja o que eu quero traduzir com isso. Eu vou fazer um filme digital com 1.700.000 reais. Não é pouca porcaria. Não. Você faz um filme desse dia cinema com esse orçamento, né? Então nós vamos ter uma coisa assim de primeiro mundo, qualidade, que vai impactar. Então, Santo Ângelo já tem um museu histórico. O secretário liberou mais um dinheiro para a gente botar o Dr. Olavo, abrir de novo o Dr. Olavo, completar aquele circuito ali. Tá? Nós vamos ter que ser inteligentes, porque o recurso não é o que a gente precisava para fazer o sonho, mas é um bom recurso. Mas é um bom recurso. Nós vamos conseguir viabilizar isso, temos que ver uns detalhezinhos ali. Então nós vamos ter os 2 museus, a exposição
o espetáculo permanente lá da Profissão Mapeada. E também a outra novidade dessa semana, a Aldeia Guarani recebeu recurso para fazer um centro de acolhimento aos turistas. É um centro de convivência onde os guaranis, como uma réplica do que já está em construção, já está 70% pronto, esse centro de convivência lá da aldeia de São Miguel. O prefeito de São Miguel gentilmente doou o projeto para Santo Ângelo, a gente reapresentou para a SEDAC, obviamente tivemos muita sorte do Loureiro estar lá e ajudar em tudo isso, e a aldeia vai ter aqui condições de receber dignamente, com conforto e tudo mais, os turistas que vão visitar. Então, isso nós estamos em Santo Ângelo. Muito. A poucos quilômetros daqui, nós vamos encontrar, que é entre Juiz, o Museu da Siderurgia das Américas. Nós vamos exaltar ali o feito pioneiro do CEP em transformar Itacuru em ferro, que depois vem a forja. Eu vejo muito papagaio repetindo que São João foi a primeira forja das Américas. Não, senhor. Forja é transformar ferro em outra forma. É bater ferro e fogo e pego um pedaço de ferro, faço uma faca, faço um alicate, sei o quê. Não, isso todas as reduções tinha e todas as cidades portuguesas, espanholas, tinha, porque eles precisavam fazer facão, precisavam fazer machado. Exato. Mas o CEP foi além. Ele pega, identifica na natureza o Itacuru e aí, com conhecimento da siderurgia alemã, né, ele cria o tal do Stuckenoven, e cria o forno, que a gente sabe. Só que ninguém sabe na região disso como é que era o forno. Então, o Museu da Siderurgia das Américas vai contar, que está em andamento. Aliás, é a obra mais avançada. Já tá as paredes já estão no metade do caminho. Já está pronta, alicerce e tudo. Que legal. O Sartori lá e a Luciana, que é engenheira, andam rápido lá. Então, teremos um museu já no primeiro semestre ou final desse ano, contando a história do PADCEP, museu interativo, bonito. Indo um pouquinho mais para frente, nós estamos botando no circuito uma cidade que todo mundo diz, não tem nada de turismo, em Vitória das Missões. O prefeito Cornélio e o Enio capitanearam, botaram uma santa em cima do morro lá, e aquilo foi o mote para a gente criar nos pés da santa todo um negócio que nós batizamos de Complexo Turístico do Rio Juí. Ali vai ter uma escadaria monumental da santa até a base, onde está o rio. Né, ali embaixo tem uma parte ampla, onde nós vamos construir um centro de eventos lá embaixo. E essa escada vai ser uma cascata com água. Então a santa, dos pés da santa, vai descer água numa escadaria lateral, assim. Então vai ser lindo, vai ser lindo e único na região, né? E lá embaixo, no nível do rio, claro, um pouco mais alto, vai ser construído um centro de eventos, de convenções, porque Vitória faz muita festa lá, tem o porco no rolete, tem a romaria que eles fazem lá, a descida do rio, concentra ali. E um pouco mais abaixo, na beira do rio, vai ter um pier, que vai sair, nós não podemos botar o barco nesse projeto, mas o Cornélio já tem a garantia de uma emenda parlamentar para um barco turístico de 30 lugares. Que legal. Com cobertura e tudo, para te passear no Rio Ijuí, que ninguém faz hoje, porque não tem esse serviço ao público. Daí a gente já falou disso, né? Daí a gente sai de Vitória e chego... posso ir para a esquerda ou seguir reto, mas posso chegar em Caibaté primeiro. Se vocês notarem, quem passou recentemente, o trevo de Caibaté, na frente do Caró, está todo reformado, bonito. Olha um pouquinho para o lado, já está em construção o centro, fugiu o nome agora, como é que é? Quando é museu, daqui a pouco vem. Ali vai ter o centro de... Artístico? Não, é o Centro de Interpretação da Redução de Caró. Com um espelho de água, um parque, esculturas do Vinícius Ribeiro lá de São Luís, que é um mágico da escultura. E é dali desse centro, onde vai ter um filme, já tem um filme que foi feito ano passado, contando a história do Caró, muito bem feito o filme, inclusive. Vai sair dali uma alameda de erva mate. 2 quilômetros até chegar ao Caró. Né? E tempo em tempo vai ter painéis contando a história dos mártires. Né? E aí a gente, na beira da estrada até o Carol, até o santuário, a gente vai fazer isso. E no santuário, nós estamos trabalhando com o jesuíta, com o bispado aqui, para criar uma fundação, uma associação, para fazer duas coisas ali. O Carol não vai ficar daquele jeito, porque o volume está entrando, e não esqueçam que em 2028 tem os 400 anos do martírio. Então já estamos olhando lá em 28.
Ali a gente está trabalhando para transformar o Carol numa basílica menor, está bem avançado o processo, e também fazer uma fundação que permita botar dinheiro lá para fazer uma fonte monumento no Carol, fazer uma coisa bonita, que jorre, o coração jorre água, aquela coisa toda, né? Legal. O simbolismo, tudo mais, né? Mas daí eu saio do Carol e volto lá para São Miguel. São Miguel foi o município que mais ganhou dinheiro. Tem o Parque Mundo Missioneiro, 7 hectares, reproduzindo em escala todos os 30 povos, todas as estâncias, não, todas não, um conceito de estâncias cercanas, estâncias longévolas, onde estava a criação de gado, criação de ovelha, os pomares, as capelas, todo o complexo missioneiro, você vai caminhar em cima numa escala de 1 para 24. Tá? Isso o IFAM liberou semana passada, então agora a gente vai poder licitar e andar. É um projeto de 6,8 milhões de reais também para São Miguel. São Miguel também vai ganhar a projeção mapeada, não vai substituir o som e luz, mas é complementar. Então, em 2 horários alternativos, terá isso. Já falei antes que eles ganharam o centro de eventos, centro comunitário para recepção de turista lá na aldeia, que está 60% em andamento. Saio dali, volto para a estrada, chego em São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga está ganhando recurso para fazer... como já existe o museu, eu tive que usar a palavra requalificação, para não dizer que existia o museu, requalificação do museu arqueológico, só que está mudando de lugar, está indo lá para o antigo prédio da aviação férrea, que é um prédio grande, 2 andares. E ali vai estar, porque o arqueólogo Arno Alvarez Kern, de Santo Ângelo, maior arqueólogo do Rio Grande do Sul, doou toda a literatura e criou aquele museu lá em São Luís. Então nós estamos fazendo toda uma homenagem para o Arno, que é vivo ainda, e recriando o Museu da Arqueologia. E mais do que isso, terça-feira o Loureiro aqui anuncia que a gente vai conseguir recurso para criar o laboratório de arqueologia, porque não adianta a gente fazer todas essas escavações e tudo mais se não tem gente trabalhando. E temos a Raquel lá que cuida disso. Sim. Ou seja, o turista vai ter como ficar mais de 30 horas aqui, se ele quiser, não é, gente? A gente vai finalmente conseguir segurar. Tu sabe que uma vez, para participar de um evento aqui em Santo Ângelo, a gente fez uma pesquisa, e aqui em Santo Ângelo o turista ficava 45 minutos, né? Álvaro. Então, assim, não fico só feliz, me transborda saber que finalmente a gente vai conseguir segurar essas pessoas. Somos um ambiente turístico. Exatamente. Agora são 13h58. Desculpa te interromper, eu quero passar a palavra pro Fábio. Fábio, te fazer um grande convite para a comunidade, tá? Para estarmos todos presentes lá na orquestra, então na catedral lá, né, presenciando esse evento gigantesco que vai ser sensacional. Que tu falasse rapidamente a respeito também, né, da OSAC, que é a Orquestra San Ángel Custódio, né, que vocês vão estar lá. Então, por favor, reforça aí esse convite para a comunidade. Então, deixa eu só primeiro 29. Fazer um gancho do que o Álvaro falou. O Padre Antônio Sepp, ele era um gênio. O Padre Antônio Sepp, o Álvaro comentou aqui da siderurgia, de toda a questão administrativa. Foi o Padre Antônio Sepp que transformou a música antiga, o estilo antigo que era daqui, no estilo novo. Ele olhou e disse: vocês ainda tocam essa música passada? E quando a gente ouve a música, isso eu vou explicar um pouco no concerto, não é? Quando a gente ouve a música pós Antônio Sepp, que era um excelente professor, a gente olha que a transformação que ele fez. A nossa música, ela não só era conforme a música europeia, mas em muitas obras que eu vejo, ela é muito avant-garde, ela era muito adiante do que se pensava. Nossa, não, isso aqui era o centro musical mesmo, de alto nível. Mas falando da OSAC, nós somos, na verdade, somos 17, tá? A nossa equipe oficial. Tem a nossa outra equipe oficial, o Álvaro, o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Cultura. Extraordinários. Exato, o Kleber, a Cris, o secretário Edmilson, o prefeito, o Eduardo Loureiro, nosso secretário, André Crisum, todos que participaram do processo. Sim. Muitas mãos, né, muitas gente? Mãos. Precisa de muitas mãos, acho que para tudo. E o que será? Nós vamos apresentar o que a gente trabalhou até agora, nesses 4 meses, vai para 5 meses de trabalho, situar as pessoas
essa é a música do barroco. Isso foi tocado há 400 anos atrás. O que era esse estilo musical? O que é uma pavana? O que é um minueto? O que é uma dança de roda ali? Round dance, né? Junto com um pouquinho da obra de hoje, do filme A Missão, não é? E contextualizar isso. Além de música, vai ser explicado como foi feito, como era originalmente, e vai ser um prazer. E vai ser na catedral, vão assistir, gente? vai ser legal para que vejam. Ei, essa orquestra é nossa, é dos 27 municípios. É de Santo Ângelo, tá sediada aqui, Fábio, sabe? Quantas oportunidades você tem de ver uma orquestra tocando ao vivo na tua frente, de graça, gente. E sabendo que é daqui, sabe que é o mais importante nisso tudo. Então, por favor, assistam. É às 10h30 de domingo. Pô, domingo às 10h30, Centro melhor. Histórico, Catedral, vai estar rolando... Antes do churrasco do domingo, todos com todos os eventos que tem, Conecta Missões, exatamente. Degusta Missões rolando, tem 8 restaurantes lá, toda uma estrutura montada no nosso Centro Histórico, então assim, é para aproveitar muito, a gente tem muito para comemorar e muita coisa para deixar. Gente, muito obrigada. Precisava de umas 5 horas de cafezinho, né, pra gente conversar sobre tudo, mas obrigada de coração por estarem aqui, parabéns pelo trabalho, obrigada pelo trabalho, tá? A gente tá junto aí. E hoje a gente falou sobre Dani, história... só um comentário. Por favor. Se eu não falar, a nossa produtora, minha parceira de trabalho, a Maura da Maura Mesa Cultural, não vai gostar. A gente já tá com a nossa página da USAC aberta. Tá? Lá no Instagram. Vão lá, sigam. Lá a gente vai postar tudo que está acontecendo, vamos explicar sobre a música barroca e etc. Então, quem quer saber mais a fundo, exatamente, tem um perfil no Instagram. Tá tudo acontecendo. Sigam, olhem, procurem. É extremamente importante que nós daqui sejamos os nossos primeiros turistas a conhecer tudo que está acontecando. A gente tem que se apropriar disso, né? Dani, quero aproveitar e deixar um abraço pro pessoal lá de São Miguel das Missões, né, Paulão? O artesanato Avon Baé, o artesão Mário Oliveira e a artesã Karine. E um abraço, obrigada pela sintonia, pessoal, um beijão aí pra vocês. Hoje a gente falou sobre história, mas principalmente falamos sobre construção, sobre um território que carrega um legado forte, mas que também está sendo pensado, articulado e desenvolvido agora, com projetos, com cultura, com pessoas. Viver as missões é também se permitir essa experiência. Nosso reconhecimento aqui também ao Tenondé Parque Hotel, que acolhe e conecta quem deseja viver de perto tudo que esse território representa. E meu agradecimento também aos nossos demais parceiros que caminham com um cafezinho todos os dias, Corsã, Sicredi, Clínica Com e Ikigai Sushi Bar. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.